Colossenses 1, carta de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Colossenses 1,15. Amém? Glória a Deus. Jesus é o plano perfeito. Esse primeiro louvor que a gente cantou aqui hoje é um louvor que mexe muito comigo. Falar do poder da cruz, do sangue de Cristo e da graça é algo que me faz chorar até. Às vezes, a irmã Sandra testemunha, às vezes eu estou quieto e fico imaginando o ato da cruz e começo a chorar. Não aquele choro de quem assiste um filme que vê Jesus morrendo na cruz, fica um peninho e chora. Eu choro de glorificar a Deus e falar como, por quê, para quê, logo eu. Amém? É porque Ele me amou. Essa é a graça de Cristo. Aleluia. Que manifesta em nós. Amém? Gálatas 1,15 diz: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que nele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Querido Pai, continue falando conosco, Deus. Precisamos te ouvir, Senhor Deus. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, a plenitude de Deus. Um dia, em João 14, Jesus tanto falava do Pai, né? Porque Jesus, é isso que ele veio fazer. Ele veio apresentar o Pai. Aquele Deus tão poderoso que se manifestou e criou todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é antes de todas as coisas, o Deus soberano que criou todo o universo, foi revelado a Adão como o grande El Elyon, o grande eu sou, o grande Deus. Esse Deus se manifesta depois para Abraão. E Abraão vê o seu poder e vê a sua grandeza. E Abraão conhece o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vem Moisés e então também Deus se revela como Yahvé, Jeová, o Senhor. Aleluia. E esse Deus tão poderoso para se manifestar e se relacionar com os homens, achou em Moisés alguém que ele podia conversar um pouco mais, porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã, Deus sempre quis relacionar-se com os homens. Foi para isso que ele criou os homens. Foi para isso que ele criou o ser humano, para se relacionar. E ele criou um homem perfeito, colocou no lugar perfeito. Se tem um hino que eu gosto, eu vejo que o povo também gosta, um louvor que o povo gosta, eu gosto, mas às vezes as pessoas cantam e não entendem o que estão cantando. É o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. Por quê? Porque o orgulho do homem, o querer ser igual a Deus. Quando Eva e também Adão são tentados, Deus já tinha feito Adão a sua imagem e semelhança, amém? Adão era a sua imagem e semelhança, era a imagem e semelhança de Deus.
E então a serpente, o inimigo, o diabo, ele vem e se manifesta ali com forma de serpente. Você conhece a história. E faz uma proposta e seduz. E seduz a Eva e a Adão. Diz: se vocês comerem isso, vocês serão iguais a Deus. Eva já deveria ter dito assim: espera aí, eu já sou a semelhança de Deus. Ele já me fez a sua semelhança. Né? Sai de reto, serpente. Né? Porque eu já sou feita à imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas ela esqueceu disso. Então veio o pecado. E por causa do pecado, o homem não podia mais se relacionar com Deus. Mas Deus achou, depois de gerações, uma pessoa que ele chama de amigo, Abraão. Mas Abraão conhece a Deus, que o chama de amigo. Porém, ele o conhece como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Para você se relacionar comigo, precisa ser perfeito. Passa um tempo. Deus encontra um outro amigo, que conversava face a face com ele, como qualquer conversa com seu amigo, Moisés. E ele diz: eu sou. Quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: eu sou Yahvé. Mas para Deus se relacionar com Moisés, em Êxodo 33 conta que Moisés já tinha uma boa intimidade com Deus, já trocava ideia com Deus, batia papo com Deus, mas ele falava: mas eu preciso de te ver, eu quero ver a tua face. E ele disse: meu filho, ninguém pode ver minha face. Quem vê a minha face vai morrer, mas eu vou te dar uma dica. Tem uma rocha, e quem se esconde na rocha pode me ver. E a rocha é Cristo, aleluia. Se esconda na rocha que você vai ver Cristo. E ele então conhece Yahvé. Agora vem Jesus. E Jesus fala do Pai, do Pai, do Pai. Ele está dizendo em outras palavras assim: olha, sabe o grande é o Elion, Adonai, Criador dos céus e da terra. Sabe o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Sabe o Yahvé, Jeová? Eu venho apresentá-lo como Pai. Chamem-no de Pai. Aleluia! Ele é o Pai. Sabe? Nós se formos eu não conheço, né? Vai demorar talvez. Conhecer o prefeito da nossa cidade, mas quando eu conhecer, eu não vou chegar: ei, rapaz, tudo bom? Chama de Vossa Excelência. Se estiver diante de um juiz, vou chamar de meritíssimo, né? Mas quem tem intimidade com essa pessoa não chama de Vossa Excelência, meritíssimo, chama de pai, chama de amigo. E eu acho lindo, às vezes a gente cantar em Yahvé, Jeová, Shalom, glória a Deus, mas ele fala assim: me chama de pai. Eu quero ter um relacionamento de pai com vocês. Aleluia. E então, diz a palavra de Deus em João 14, que Filipe, um dos 12 apóstolos, chega e diz para Jesus assim: tá bom, Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, mas mostra-nos o Pai. Queremos ver o Pai. Você fala desse Pai, o Pai, que o El Shaddai, o El Elyon, o Yahvé, é o Pai. Eu quero conhecer o Pai, me mostra o Pai. Ele fala: Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês me pedem para ver o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Aleluia! Ele disse: eu sou, quando a Bíblia diz que ele é Emanuel, Deus conosco, querendo dizer que o El Shaddai, El Elyon, Yahvé, agora habitava com os homens. Vivia entre os homens como a imagem exata de Deus Pai. Jesus. Aleluia. Não vai parar por aí não, tem mais coisa boa. Mas o grande El Shaddai estava diante deles ali.
Sabe, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os planetas, aquele que deu nome a cada estrela do universo, aquele que sabe quantas areias tem na praia do universo, do mundo todo. Ele estava ali com os homens, abraçando leprosos, acolhendo meretrizes, acolhendo desiludidos, dando vista a cego, dando vida aos mortos, audição, ouvido aos surdos, voz aos mudos. Ele estava acolhendo o necessitado. Aleluia. Estava ali a graça manifestada. A graça se manifestou. O Deus Todo-Poderoso estava ali diante dos homens, para os homens tocá-lo, para os homens senti-lo. E aí nós lemos aqui, desculpem, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Quando você olha assim, nosso Deus, olha ali, aquele menino é a cara do Pai. Tem até uma frase que foi mudada, né? Um ditado, né? Quando uma pessoa era muito parecido, então, na Itália tem um lugar chamado Carrara, né? Que os mármores esculpidos lá é muito perfeito. Então as pessoas falam, isso aí foi esculpido a Carrara, né? Mas brasileiro é bom, né? Brasileiro dá jeitinho, né? Cuspido escarrado. É cuspido escarrado. Gente, se falar que eu tenho filha, né? Mas elas parecem muito comigo. Mas chega e fala, seu filho é cuspido escarrado. Assim, você é meu cuspe? Desculpa, a expressão é meu escarro. Não, esculpido a cara. Mas não é o que nós queremos falar. Queremos dizer que Jesus é a imagem do Deus vivo. Deus se revelou e foi chamado Emanuel, porque Deus habitou entre os homens. O Verbo se fez carne, o Verbo virou gente, o Verbo habitou entre os homens. E disse João, assim no capítulo 1 e no versículo 14, ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. A plenitude de Deus. Aquele Deus do Éden, que o pecado fez com que o homem se escondesse dele. Aquele Deus do Sinai, que a Bíblia diz que quem chegasse no Sinai, na ponta do monte Sinai, porque o Deus Todo-Poderoso, o grande Yahvé, estava lá com Moisés no monte. E se alguma pessoa, algum animalzinho que fosse, chegasse e colocasse o pé no monte Sinai, seria fulminado por causa da presença desse Deus. Agora esse Deus estava habitando entre os homens. E esse Deus estava dentro de uma manjedoura. Esse Deus amamentou. Foi amamentado. Foi amamentado, né? A mãe dele que amamentou. Né? Esse homem tem essas coisas. Ele amamentou num seio. Foi pegado no colo por homens e mulheres. Mas é o grande Deus que estava ali. É ali o grande El Shaddai. É Deus habitando entre os homens. Aquele Deus que estava lá no Monte Sinai, que ninguém podia chegar nem perto. Estava nele a plenitude da graça de Deus. Ele se chama Emanuel. É plenitude de Deus Cristo Jesus. A Sandra é de uma cidade chamada Tombos. Vocês conhecem Tombos. Quem acompanha o Campeonato Mineiro sabe que o primeiro lugar do Campeonato Mineiro é o Tombense. Não é? Até aí, né? A cidade da Sandra. Sabe o que chama Tombos? Porque eu estava passando lá, uma moça, mexeu comigo, tem um tombo. Né? A cidade chama Tombos porque tem o rio Carangola. O rio Carangola tem uma cachoeira muito forte lá, que dá os tombos de água, e aquela força daquela água criou-se uma usina que ela é Minas, mas é divisa com o norte do estado do Rio, e ali produz energia elétrica para o norte do estado do Rio. Ali tem uma, como é que chama? Hidroelétrica, obrigado, só veio hidroginástica na minha mente.
Tem uma hidrelétrica lá. Milhares, eu não sei quanto, de quilowatts passam ali. Se alguém encostasse, chegar ali perto, vai ser torrado na hora. Vai virar pó na hora. E aqueles milhares de quilowatts que passam numa hidroelétrica, ele pega, ele tem lá um reator que suporta toda aquela potência, que aguenta tudo aquilo, e toda aquela força, toda aquela energia está com aquele reator, aquilo, né? Que vai distribuir 110 ali, 110 ali, 110 aqui, 220, mas tá bom, mas não me fala, ninguém vai morrer. Ele distribui para todo mundo. Assim é Cristo. Nele habitou toda a plenitude da glória de Deus. Ele sim pôde nele habitar toda a plenitude de Deus, para distribuir um pouco para mim, um pouco para você, para dizer assim para mim e para você: eu vos dou poder. Eu dou poder para vocês. Nós não podemos ter todo o poder. Porque todo o poder, Jesus disse, todo o poder me é dado. Mas Ele nos dá poder. Isaías 57, 15. Tem um texto lindo que eu gosto mais. Que fala assim, Isaías 57, 15. Ali, ó. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Dá uma pausa aqui. Vamos criar um suspense. Porque assim diz o alto e sublime, o El Shaddai, o Elion, o El Javé, que habita na eternidade, que habita no dia, que de hoje, 13 de fevereiro de 2025, de 1025, de 25, ele habita na eternidade. Ele habita em 13 de fevereiro de 3084. Né? Claro que o mundo já estará ali. Porque ele habita na eternidade. Ele é o alto e sublime. Na eternidade. E cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito. Ele é chamado Altíssimo. Porque ele habita num lugar alto e santo. Ele é um Deus transcendental. Você sabe o que é transcendental? Transcende, a Bíblia diz, e a própria palavra diz que transcende todo o nosso entendimento, ultrapassa qualquer entendimento. Já foi cantado aqui, nosso olho não vê, nosso ouvido não ouve, não pode penetrar em nosso coração, porque é transcendental. Esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, que habita na eternidade, cujo nome é santo, que habita num santo lugar. Mas olha agora o próximo versículo. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente guiarei. Porque o Espírito... Continua o 15 ainda, por favor. Porque, no 15 ainda, é 57 e 15, a segunda parte. Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente pegar. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, no alto lugar e santo lugar habita. Ele é transcendental. Ele está acima de qualquer compreensão humana. Ele está acima de todo o universo. Ele conhece todas as estrelas e chama pelo nome. Aleluia. É o Deus que criou o universo, que criou o homem à sua imagem e semelhança. É o Deus que está acima de todas as coisas. Mas continua. E como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Você entendeu? Vou ler o versículo todinho agora. Se a gente ler o versículo todinho, a gente vai conseguir entender. Vamos de novo, por favor, pastor. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, de cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Esse Deus que habita na eternidade. Aleluia. Esse Deus que habita no santíssimo lugar. Esse Deus que conhece cada estrela pelo seu nome. Esse Deus que aparece para Jó, e ele conversa com Jó, nos 5 últimos capítulos, ou melhor, do capítulo 37 ao 41, ele diz, onde você estava? Quando eu criei Orion, ele vai criando o nome, falando o nome de estrelas, e falando do espirro do crocodilo, de coisa, né? A ursa maior, esse Deus tão transcendental. Pegamos uma palavra aí, transcendente, que transcende, que está acima, amém? Mas vamos para uma outra palavra. Esse Deus também é imanente. O que é isso? Transcendência e imanência de Deus. Transcendência, aquilo que está acima da compreensão, que transcende, que está muito longe do nosso compreendermos. E imanente, lembra o quê? Imã. Imã é o quê? Que atrai. Esse Deus agora se mostra um Deus imanente. O Deus que habita nas alturas, o Deus que está entronizado entre anjos, o Deus que é adorado entre anjos, o Deus que as estrelas ouvem a sua voz e ele conhece cada uma pelo seu nome. Ele também habita com contrito e abatido. Ele se fez homem, foi chamado Emanuel e habitou entre nós. Abraçou os mais pobres e miseráveis que ninguém abraçava. Beijava, cumprimentava, pegava as crianças no colo. Esse Deus transcendental pegou crianças no colo, abraçou leprosos. Aleluia. É um Deus imanente. Essa imanência de Deus, ele vem até nós. Lá no nascimento de Jesus, mostra-nos isso. São 2 cenas interessantes. Os pastores de Belém estavam na madrugada, ali, apacentando. De repente eles veem um fulgor transcendental, algo profundo, algo lindo, um espetáculo no céu. E eles admiravam aquilo, e vieram miríades, ou seja, milhares, muitos anjos, e cantavam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Tem gente que inverte, né? Aos homens de boa vontade. Não é vontade boa, não é dos homens, não é de Deus. Boa vontade para com os homens. Amém? Boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aquele espetáculo, aquela coisa transcendental, de repente eles saem correndo e vão ao encontro, e chegam lá os pastores, e a Bíblia diz que encontram um menino envolto entre panos numa manjedoura. Aquele espetáculo de glória. Agora eles são levados para ver um espetáculo de pobreza, de humildade. Porque ele é um Deus imanente. Que também habita com contrito. Um abatido de espírito. Aleluia. Que habita com você na hora que você está chorando na sua cama. Sabe aquele Deus que tarabachoranda lá, massuri, canta lá. Aquele Deus que é adorado por anjos. Aquele Deus que as estrelas ouvem a sua voz. Aquele Deus que todas as galáxias, a gente não tem noção disso. O planeta Terra não é nada no universo. O Sol, que é muitas vezes maior do que o planeta Terra, é pequenininho no universo. E ele conhece tudo. Mas este Deus, que é poderoso, é tão poderoso, mas é capaz de deitar numa manjedoura. É capaz de morrer numa cruz. Para dizer, eu me preocupo contigo. Eu sei dos seus problemas. Eu conheço as tuas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. Ele é um Deus imanente. Ele é transcendente. Ele está acima, transcende a nossa compreensão. Mas é imanente, ele vem até nós. Como Emanuel.
E não para por aí. Esse Deus imanente, irmãos, esse Deus imanente vem ficar dentro de um salãozinho com poucas dezenas de pessoas. E fica aqui. Esse Deus que é adorado pelos anjos, que é honrado, que os serafins não têm coragem de ver a sua face, que cobrem seu rosto com 2 asas cobrem os pés por reverência, e com 2 asas voam. Ele está aqui. E tem mais. Não parou. Falei de Moisés, falei de Abraão, falei de grandes homens de Deus que viram um Deus transcendente que se fala, eu queria ter uma experiência assim. Como eu gostaria. Já pensou Moisés lá no monte, lá vendo a glória de Deus, entre raios e trovões, a glória de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Moisés morreria de inveja de você e de mim, porque ele não teve o privilégio que nós temos de Deus viver dentro de você. Porque, aleluia, Jesus disse, eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou morar dentro de vocês, eu vou habitar dentro de vocês, eu vos dou o Espírito, alabaxo. E esse Deus agora, esse Deus que é adorado por anjos, esse Deus que vive transcendentalmente entre as estrelas e no universo, Ele mora dentro de você. Porque Ele é imanente. A sua glória se manifesta neste lugar. Deus chega lá, massuriandarás. Uma coisa que cada irmão, irmã, tem a sua experiência. Às vezes nem sempre a gente quer contar. Particularmente eu não sou do tipo de ficar contando muita experiência, porque eu quero que a glória seja de Deus. Não quero que ninguém veja em mim nada mais do que senão a glória de Deus. Quero me esconder em Cristo. Amém? Mas às vezes só para falar. É muito comum, às vezes, hoje mesmo, vou ser honesto, meus irmãos, eu estava ali, dizendo, Senhor, o Senhor é imanente mesmo, Deus já estava falando essa palavra, o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor sempre quando se manifesta de alguma forma, acontece uma coisa que eu estou sentindo agora, eu sinto um cheiro, que é um cheiro inexplicável. Talvez alguém aqui também tenha essa experiência, ou alguém já ouviu voz, já ouviu som, já se sentiu tocado, mas acontece muito comigo. Eu senti um cheiro de um perfume, que esse perfume é a coisa mais linda. Às vezes eu estou orando, estou no meio da adoração. É um Deus imanente. E você pode, de repente, estar sentindo esse cheiro agora. Pode estar falando, quem está com esse perfume gostoso aqui? É você. Aleluia. Porque Ele está neste lugar. Aleluia. Pode sentir esse cheiro? Não sei se você sente, mas eu sinto um cheiro muito gostoso. Ai, glória a Jesus. Glória a Deus. É a presença dEle. Ele habita em nós. Ele habita em nosso meio. Sabe? O inimigo às vezes vai tentar fazer você pensar assim. Deus deve estar afastado de você, virou o rosto para você. Aí você lê, às vezes alguém vai e repete o texto bíblico. Até eu falei na sede aquele dia da posse, né? Muitas vezes pessoas gostam, o legalista gosta de usar texto assim. Olha, os nossos pecados escondem o rosto de Deus, de nós. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, Ele encobre o seu rosto de nós. Está lá em Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos estão tapados, mas os vossos pecados escondem o seu rosto de vós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá na cruz, quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Se cumpriu esse texto de Isaías 59, porque Deus virou o rosto para não ver.
Porque os meus pecados estavam na cruz. Os meus pecados estavam todos em Jesus ali na cruz. E por isso Deus girou o rosto para não ver. Mas agora Ele não vira mais o rosto para mim. Ele não vira mais o rosto para você. Porque o sangue de Cristo jorra em você.